Recentemente eu concedi uma entrevista lá na Assembleia Legislativa para vários meios de comunicação e eu vi alguns comentários que, de fato, diferencia, de fato, o que eu quis dizer. Certo? Quem perde com a redução das vagas é o Estado do Piauí. Porque quando você deixa de ter 2 deputados federais, o Piauí perde aí uma média por ano de quase 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais é recurso que se investe em educação e saúde. Então, você, além da representatividade que o Piauí vai perder, a população perde recurso. Ou seja, perde mais recurso na área da saúde e mais recurso na área, principalmente, da educação. E no Piauí, mais no Piauí, a redução de 6 vagas não mexe nada no orçamento. O que vai ocorrer é redistribuído, vai ser a mesma coisa, porque o orçamento do Estado independe do número de deputados estaduais. Certo? O que o Piauí perde, o que os municípios perdem é representatividade. E, naturalmente, também o Piauí perde representatividade, porque passa a deixar de ter 2 deputados federais. Então, assim, eu quero reforçar o que eu disse. Por que não me traz preocupação? A minha preocupação é com a população. Porque vai deixar de ter, por ano, o Piauí vai perder em torno de 100 milhões de reais. Recursos para a saúde, recursos para a educação, a segurança pública. Isso está falando especificamente da redução da bancada federal. Bancada federal, mas ela também chega à Assembleia. E por que eu disse naquele momento e torno a dizer que não me preocupo? Porque, Douglas, quem se propõe a disputar uma eleição não pode escolher a quantidade de vagas que você vai disputar. Eu, inclusive, quero reforçar aquilo que eu disse. As pessoas muitas vezes me questionam isso porque eles avaliam a minha performance na eleição do ano de 2026 com a performance da eleição passada, na qual eu tive quase 21 mil votos. São 2 realidades. Cada eleição tem uma história. A minha prioridade na eleição de 2024 é a eleição de deputado federal. Eu tinha uma candidata, eu ajudei, que eu caminhei com ela em Teresina e no Piauí, que era a vereadora Fernanda Gomes. Eu estava com o objetivo de eleger a vereadora Fernanda Gomes. Nem que para isso eu pudesse perder a eleição. Como o senhor também, não é na época. Veja só, não tem má interpretação. Não é que eu não queria ser eleito. Agora, numa eleição, você tem algumas estratégias e algumas prioridades. E naquele momento, a minha prioridade era a eleição de um deputado federal. Como o senhor foi decisivo na eleição de um deputado federal. A Marina, em 2018. Naquele momento, eu era um candidato para ter 33, 34, 35 mil votos. Eu deixei a base do governador Wellington Dias na época para acompanhar, tá certo, a Marina e o Marcos Vinícius. Aí eu acho que o senhor colocou a eleição mais em risco em 2018. Mas veja só, eu tinha convicção que mesmo eu priorizando a candidatura da Marina, mesmo eu priorizando a candidatura da Fernanda, eu tinha convicção que ganhava a eleição. Por quê? Porque a chapa colocada no momento, aquele em 2018, eu tinha convicção que eu seria o primeiro ou o segundo. E a gente elegeria 2 deputados estaduais. Na eleição passada, mesmo a gente com o objetivo de eleger 2 estaduais, eu tinha convicção que eleger um e eu era o mais votado. Qual é a diferença, Douglas, de um deputado que tem 20 mil votos para um deputado que tem 100 mil dentro da Assembleia? Qual é a diferença? É o mesmo salário, todo mundo lá é o mesmo salário, é o mesmo gabinete, ele também pode ter o mesmo direito de disputar a mesa diretora, ele tem o mesmo direito de ser presidente de uma comissão, ele tem o mesmo direito de ser líder. Então não tem diferença. Então não dá para... É mais complicado, porque 100 mil votos você não tem como dar assistência a todos os lugares que você foi votado. Cada eleição tem uma história. O que eu quero dizer para você, resumidamente, que a história agora do deputado Evaldo Gomes em 2026, tendo 24, tendo 30, se o povo assim acreditar e confiar no nosso trabalho que a gente realiza todos os dias,
a gente retorna com 30 ou com 24. Deputado, existe no cenário, né, a tentativa, a articulação para a constituição de uma chapa ainda de solidariedade, partido que eu presido, mas seu nome já é colocado na lista formatada da chapa do Partido dos Trabalhadores. Existe todo esse debate se vai haver chapinhas ou não, ou se apenas 2 chapas de estadual vão disputar a eleição na base aliada. O senhor está preparado para esse cenário de uma disputa em um partido como o Partido dos Trabalhadores, uma chapa maior, com nomes mais competitivos? O senhor acredita que tem condições de disputar de igual para igual com esses nomes? Os nomes competitivos que você avalia é os nomes que tiveram mais votos comigo em 2000 do que eu em 2024. E aí eu relatei por que eu não tinha por me preocupar, porque com 21 eu ganhava a eleição. O que é um nome competitivo para você? É alguém que teve 40 mil votos na eleição passada. Será que ele repete esses 40 mil? Será que ele vai se estender para 50, 60? Pode acontecer isso. Tanto ele pode reduzir, como ele pode aumentar. Tudo depende da forma como ele vai trabalhar, da estratégia que ele vai construir, do trabalho que ele vai realizar perante a opinião pública. Então, veja, eu não me preocupo se eu vou disputar pelo MDB ou pelo Partido dos Trabalhadores. Eu não quero trazer crise para a base. Eu não quero fazer com que o governador tenha dor de cabeça. Tá certo? Até mesmo porque, Douglas, o que importa hoje para os partidos políticos é a chapa de deputado federal. Isso. O que faz com que o partido continue a sobreviver no cenário político é a chapa de deputado federal. Ou é voto para deputado federal, ou é eleição de um deputado. Então, isso não. Para os partidos políticos, se um estado como o Piauí, caso do Solidariedade pode ter uma chapa de deputados federais, mas não é obrigatório ter uma chapa de deputados estaduais. Então, diante disso, eu não me preocupo se vou disputar ou no MDB ou no PT. Agora, pela minha proximidade que eu tenho com o governador, pela posição que eu ocupo na Assembleia, na condição de vice-líder, pelo relacionamento que eu tenho com o governador, isso implica dizer que existe uma possibilidade muito grande de eu ir para o PT. Mas a política é dinâmica. De repente, chega lá na frente, a decisão é outra. Por isso que eu tenho me esquivado de dizer qual será a minha posição em 2026. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer em março de 2026. O prazo para quem quer disputar a eleição no ano que vem, ele inicia, se eu não me engano, falha a memória, no dia 4 de março e se estende até dia 4 de abril. Então, para que a pressa de eu definir qual o partido que eu vou disputar? Eu tenho que me preocupar em trabalhar pela população. É ir para o município a inaugurar uma obra de emendas, consequência de emendas minhas. É de apresentar bons projetos de leis para que a população passe a me conhecer e saber da minha importância que eu tenho na condição de parlamentar. É de poder construir amizade nos 224 municípios, porque cada amigo que a gente tem no município vai trabalhar com muito mais vontade para que a gente retorne à Assembleia. Essa é a minha preocupação. Não tem preocupação nenhuma se vai ser 24 ou se é no MDB ou no PT. Agora, lógico que tem pessoas que me subestimam. Me subestimam porque durante toda a minha trajetória política, nos meus 4 mandatos, ou até nos 5 mandatos, porque eu também já fui vereador de Teresina, tive a oportunidade de estar vereador de Teresina, a gente sempre teve uma votação mediana adiante de uma estratégia. Deputado, e nessa mesa de articulações ainda que continua, né, principalmente por conta dessa possibilidade da redução do número de cadeiras, é também ali cogitado que alguns nomes que hoje estão nessa montagem, dessas 2 chapas inicialmente propostas pelo governador, deverão deixar o partido, claro, para justamente deixar ali, digamos, os cabeças de chapa, digamos, nesse sentido. O que o senhor acha que o governador deve realmente, de fato, observar? São aquelas pessoas mais ligadas ao MDB ou ao PT, ou aquelas pessoas que realmente, de fato, trabalham pelos partidos, assim, de forma mais intimamente pelo Piauí? O que deve ser colocado ali na balança para que um parlamentar ou aquela pessoa que vai disputar pela primeira vez realmente esteja, de fato, dentro das chapas proporcionais? Olha, primeiro eu acho que quem é deputado estadual já tem o direito de buscar reeleição. Né? Quem disputou a eleição na vez passada e que mesmo não tendo oportunidade, não tendo tido o êxito de ter sido eleito, ele se tornou suplente e assumiu o mandato parlamentar. Então, se você levar em consideração as 24 cadeiras, o PMDB só vai poder lançar 17 e o PT 17 do sexo masculino e 8 mulheres. Porque você tem você passa
com 24 a ter 25 cadeiras. A disputa só é... Na chapa, cada chapa só terá a condição de lançar 25. Por incrível que São pareça... 17 homens e 8 mulheres. Isso. Por incrível que pareça, quando você vai analisar as duas chapas, praticamente são os mesmos. É alguém que tem mandato de deputado, é alguém que tem mandato porque está no exercício do mandato de deputado porque é suplente, ou alguém que é vereador da capital. Tá certo? Mas nas duas chapas do PT ou do MDB, você vai perceber que não tem novidade. São os mesmos. São as mesmas pessoas que disputaram a eleição na vez passada. E a redução de vaga, deputado, dificulta, né, a renovação. Com a diferença, porque o Partido Progressista, o progressista da oposição, eles elegeram 6 deputados. Só que dos 6, eles perderam 4. Só ficou do lado de lá o Wilson Brandão, que não vai buscar a reeleição. Gustavo Neiva. E o Gustavo Neiva. Então, 4 deputados de mandato vieram para cá. Verdade. Então, isso também não atrapalharia a composição das duas chapas. Não tem dificuldade para montar. Tá certo? Eu acho que não vai faltar, não vai sobrar nomes. Eu já fiz essa matemática lá em casa, Douglas, e eu já percebi que as duas chapas dá para fazer a composição. Tanto com as 8 mulheres de um lado, como as 8 mulheres do outro, e os 17 homens do lado. Não vai ficar ninguém de fora, então, deputado. Não vai. Agora, deputado... A não ser que alguém desista, né? Eu queria... Que não é meu caso. Nós vamos tratar da chapa majoritária, mas antes eu queria só fazer uma pergunta bem direta. Muda a sua estratégia? Vai mudar se tiver com 30 ou 24? Ou você já está com uma estratégia pronta para qualquer cenário? Não vai mudar. Porque quando a gente assumiu o mandato, Douglas, em fevereiro de 2023, eu já tinha trabalhado com meus amigos, com o nosso grupo político, e a gente ia trabalhar para ficar numa chapinha ou num chapão, como vocês costumam dizer. Tá certo? E eu iria trabalhar para aumentar a minha força política no interior. Veja que na eleição passada, a eleição municipal, né? A eleição municipal do ano passado, de 2024, isso. Nós trabalhamos forte no interior e ajudamos a eleger 7 prefeitos. Quando na eleição de 2022 eu tinha apoio de um prefeito. Na eleição de 2022 eu tinha apoio de 30 vereadores, hoje eu tenho apoio de 65 vereadores. Eu tinha colégio eleitoral, base organizada, amigos, em 30 municípios, hoje eu estou com 75. Tá certo? Eu viajava 2 vezes no mês, agora eu não sei nem qual é o dia que eu fico em Teresina. Hoje mesmo, daqui a pouco, eu estou em Castelo, lá em Cocal da Estação. Ontem eu estive na região de Picos, conversando com nossos amigos. Sábado eu vou para Barras. Tá certo? Então, eu tenho feito um trabalho diferenciado da eleição anterior, porque essa eleição eu já me planejei desde o princípio. Eu fiz um comentário aqui, a gente analisando o cenário, eu fiz um comentário aqui em relação ao senhor, que era o seguinte, eu, Natan e o Ezequiel, que era o seguinte, os deputados que trabalham estratégias, mas trabalham estratégia de verdade, não é só se preocupar com a eleição faltando um ano e meio, que trabalham a estratégia de verdade, eles começaram, e principalmente com esse zum da redução de vagas, eles começaram a se planejar já na eleição municipal. Esse teu caso, o senhor, é exatamente esse. O senhor tinha oficialmente um prefeito e o senhor saltou para 7 prefeitos. De 30 vereadores para 65. De 30 municípios para 75, quer dizer, então houve um planejamento com antecedência. Aí o senhor disse, olha, às vezes as pessoas deturpam o que eu digo, mudam o que eu digo, mas é preciso analisar, muitas vezes, não é só aquela análise, não, precisa analisar dados. O dado concreto não é que o senhor reduziu apoio, muito pelo contrário, no mínimo o senhor duplicou os apoios. Não, eu mais do que dobrei, porque como eu disse, eu tinha apoios políticos em 30 municípios, eu passei para 75. 45 municípios hoje querem estar comigo na eleição do ano que vem. Prefeito de 1 para 7. Então, assim, sabendo do fim das coligações, que já tinha ocorrido na eleição passada, sabendo que poderia existir uma possibilidade da gente não conseguir construir uma chapinha, sabendo desse posicionamento da base do governador que queria ter 2 chapas, quando eu assumi o meu 4º mandato, eu já comecei a trabalhar com essa nova estratégia. Deputado, aqui na capital... Por isso que eu disse a vocês que não me preocuparia, e eu assisto vocês, eu estou todo dia lá assistindo vocês, quando eu estou em casa,
É raro eu estar, mas quando eu estou, eu assisto vocês. E aí alguém, não sei qual foi de vocês, que disseram assim, mas ele não está preocupado? Não estou preocupado, por quê? Porque a eleição a gente entra para ganhar ou para perder. Mas eu estou convicto do meu trabalho que eu venho realizando e com os apoios que a gente tem ganhado todos os dias, que nós vamos, se Deus quiser e a população se entender, a gente retorna com 24 ou com 30. Deputado, aqui na capital o senhor ampliou também a base com a chegada de alguns suplentes, inclusive boa parte da chapa de vereadores do Avante, né, que disputou a eleição em 2024, aderiu também ao seu projeto. O senhor espera ampliar a votação também aqui em Teresina? Tem trabalhado para isso? A estratégia que eu adotei na eleição passada em Teresina será uma estratégia totalmente diferenciada da eleição do ano que vem. Eu recebi a adesão do Sérgio Bandeira. O Sérgio Bandeira é um articulador político. Né? Pai foi vereador em 2 mandatos, foi secretário. E ele, até pouco tempo, estava num outro grupo político e agora aderiu ao nosso grupo político. Com o Sérgio, ele conseguiu convencer mais 8 suplentes. Então, com o time que eu estava já montando, hoje a gente tem apoio de 16 suplentes aqui em Teresina e tem o apoio da vereadora Fernanda Gomes, que teve 6.517 votos. Então, a minha estratégia que eu estou adotando, que eu irei adotar no ano que vem, é a estratégia totalmente diferenciada da eleição anterior. Quando na eleição anterior, eu tinha apenas o meu grupo político e não tive aquela preocupação de buscar outros apoios. Porque, como mais uma vez repeti, eu sabia que naquela chapinha, naquela estratégia que nós tínhamos montado, eu garantiria a primeira cadeira e eu seria eleito. Deputador, sim, só uma pergunta falando de âmbito nacional. Mas hoje em dia, como é que está a questão? Havia aquelas argumentações acerca da possível federação partidária entre Solidariedade e o PRD. Como é que está hoje essa situação de nível geral? O senhor tem conversado com as lideranças da Executiva Nacional? Como é que está essa situação? E, claro, vai ser liberado também essa montagem a nível estadual aqui no Piauí? Sim, a gente tem conversado. Ontem mesmo eu participei de um encontro, inclusive virtual, onde já discutia a mudança do estatuto do partido. Porque quando você vai fazer uma federação com outro partido, você tem que mudar o estatuto. Tanto o casamento. Por exemplo, nós já oficializamos em convenção a federação com o PRD. O PRD vai ter que mudar o estatuto dele, como também o Solidariedade vai mudar. Já mudou. Ontem nós aprovamos um novo estatuto. Então eu tenho conversado frequentemente com a direção nacional. Há 15 dias atrás eu estive em Brasília conversando com a direção nacional. E hoje o objetivo maior do Solidariedade é passar a cláusula de barreira. E hoje a prioridade do partido a nível nacional é ter uma chapa de deputado federal. Tá certo? E eu acho que caladinho, trabalhando mais e falando menos, a gente consegue daqui a pouco chegar com a chapa de deputado federal. Para essa eleição, deputado, o Solidariedade vai trabalhar, claro, não sendo permitido chapinha com um candidato do PT ou um candidato do PSD, mas vai trabalhar um nome para federal? Essa é uma coisa que a gente precisa aqui desmistificar. O governador não é contrário à montação de chapas. Eu sempre ouço o jornalista falar, o governador não quer, ele não aceita. O governador não é ditador, o governador é um democrata, um homem aberto do diálogo. Ele sugere, ele coloca a experiência que ele tem, principalmente de um cabo matemático, de números, que ele acha que só tem que ter 2. Mas eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, da chapa de federais. O Jadiel Alencar. Jadiel Alencar já definiu, ele vai ter uma chapa de deputado federal. O governador vai tentar convencer o Jadiel. Aliás, já tiveram conversas. Mas o Jadiel já disse para o governador, não, o Republicanos terá uma chapa de deputado federal. Por isso o governador vai retirar o Jadiel da base? Quem é que dispensa apoio, Douglas? Então, se o Solidariedade, o Podemos, o PDT, o PSB, qualquer um desses partidos vierem a montar uma chapa de deputado federal, mesmo não batendo, combinando com a estratégia do governador, ela será bem aceita. Deputado, não existe isso, nós temos que acabar com isso. O governador é um democrata, homem do diálogo, ele apresenta a sugestão, defende a tese dele, mas não vai impedir que um partido tenha uma chapa, seja de estadual, seja de federal. Deputado, apresenta estratégia matemática, no caso. Vamos falar agora de chapa majoritária. É uma discussão que está havendo, se bem que não é uma discussão, mas já é uma constatação de que, primeiro, o governador definiu que o PT ficaria com a vaga de vice, quer dizer, a chapa majoritária.
da base governista para o próximo ano seria PT, governo e o vice-governador. Depois, não foi dito oficialmente, mas tudo indica, é o secretário de Educação, Washington Bandeira, que é filiado ao PT. Aí vem, primeiro, de um lado, essa compensação que o MDB espera, que o vice-governador Temístocles Filho espera, que é o atual vice-governador, um homem que tem uma experiência política enorme, é um homem que tem uma base de apoio, só diretamente, ele é o vice-governador, tem a prefeitura de Esperantina, um deputado estadual, um deputado federal. E, de um outro lado, a velha guarda do PT ali, meio virada, porque, segundo alguns, a escolha de Washington Bandeira é uma escolha pessoal do governador e não partidária. Como é que o senhor avalia e a sua opinião sobre essa discussão? Olha, primeiro porque a escolha de um candidato a vice, uma chapa majoritária, não pode ser uma escolha pessoal. Tem que ser uma escolha coletiva. Não teve nenhum entendimento do governador com o MDB que o MDB manteria a chapa com o vice, a candidatura de vice. Não houve nenhum diálogo nesse sentido. Nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Então, quando não tem compromisso, as coisas podem ser feitas de acordo com o diálogo. Então, o governador, compreendendo a importância dos partidos políticos que compõem essa base política dele, está contemplando o PSD, com o deputado Júlio César, na condição de pré-candidato a senador, está contemplando o MDB, com a reeleição do Marcelo Castro. E compreende a importância do PT ter direito a 2 cadeiras na chapa majoritária, o candidato a governador e o vice. Então, diante disso, eu compreendo que daqui até lá, lógico, vai ter muita conversa, vai ter muito diálogo. O governador é um homem preparado para esse debate. O debate é democrático. E eu vejo e compreendo que o nome que hoje ele apresenta talvez seja um dos melhores nomes para estar ocupando a condição de vice-governador. O secretário de Educação, ele tem 2 características que faz com que ele possa se tornar o nosso candidato a vice-governador. Primeiro, competência. Ele fez um extraordinário trabalho à frente da Secretaria de Educação. É só ver os números. Douglas, de 517 escolas no Piauí, todas elas, 100% delas foram reformadas. 200 escolas já foram reformadas e 317 estão em processo de reforma. Ou seja, chegando no final da gestão, as 517 escolas, todas elas reformadas e com algo a mais. Todas elas preparadas e prontas para integrar a escola de tempo integral. Ou seja, funcionando já, laboratórios, 200 já estão funcionando, né? Mas todas estão funcionando, as 517. Só que 317 elas estão em processo de adaptação, né? Com refeitório, com laboratórios, com quadras cobertas, quadras esportivas cobertas. Ou seja, técnico, tá? Uma escola pronta e preparada para tirar o seu filho lá do caminho das drogas. Porque se de repente uma criança que chega 8 horas na sala, 7 horas da manhã na sala de aula, e só sai no final da tarde, ele vai lá estudar, ele vai praticar o esporte, ele vai aprender, vai adquirir mais conhecimentos tecnológico, profissional. Então, o melhor modelo de educação do Brasil é a escola de tempo integral. E isso eu sempre defendi. Desde quando eu era líder estudantil, eu já defendi essa bandeira da escola de tempo integral. E que o governador agora adotou no Piauí 100% das escolas de tempo integral. E quem foi que fez essa revolução na escola da educação no Piauí? O Washington Bandeira. O Washington Bandeira fez essa revolução. A missão que o governador entregou para o Washington Bandeira fez com que, por exemplo, a educação do Piauí fosse premiada recentemente pelo MEC, como o estado que mais matriculou alunos do Brasil no ensino profissionalizante e tecnológico. Deputado, mas o senhor não acredita que a falta de uma sinalização mais clara do governador, que a escolha já está definida, não vem causando alguns ruídos na base, inclusive dentro do próprio partido do governador, o PT? Falta o governador, de fato, publicizar essa escolha, ou o senhor acredita que ainda é cedo para isso? Eu acho que não. Eu acho que o governo tem que se preocupar com a segurança pública, com a educação, tem que se preocupar com a saúde, tem que se preocupar em gerar emprego, concluir o Porto de Luiz Correia, tem que se preocupar com
em políticas que de fato melhoram a vida das pessoas. Nós não podemos pautar o nosso mandato, seja de governador ou de deputado, 4 anos falando em política, Thaís. O Piauí talvez seja o único estado do Brasil que se fala política aos 4 anos. Fala, é verdade. Nesse sentido, isso também... O governador ele tem que ter uma mente que a decisão da escolha majoritária oficial só tem que ser no ano que vem. E pelos bastidores, o que se comenta, você nunca ouviu da boca do governador que o nome do candidato a vice é o Washington Bandeira. Não. Mas há uma conversa nos bastidores. Agora, se o governador vier pautar isso, ele vai perder o foco da sua gestão. Se ele pautar, deputado, se ele, por exemplo, numa entrevista, oficializar agora o candidato a vice, o nome de Washington Bandeira, ele vai contribuir para tirar exatamente esse foco do governo. Aí vão começar a cair em cima desse nome e não tem muito interesse nas políticas públicas. A população vai entender assim, vai dizer, governador, se preocupe com os problemas que tem no Piauí, ao invés de você estar discutindo educação. Então o governador é muito sábio, é um homem inteligente. Ele só vai definir, oficializar mesmo esses nomes que estão rolando nos bastidores no ano que vem. E eu acho que dentro do Partido dos Trabalhadores ia ter muito diálogo. O PT sempre foi um partido de muita conversa. E eu tenho certeza que não vai fugir à regra. No momento oportuno, se mesmo surgindo outros nomes, eu, na minha opinião, na minha visão, acho que é uma grande escolha, caso venha a ser escolhido o Washington Bandeira para ser o candidato a vice-governador, porque além de jovem, é competente e já mostrou que sabe fazer. Deputado, agora nós estamos em agosto, então, vamos lá, 2 anos e meio do mandato do governador Rafael Fonteles. Falta 1 ano e meio para a conclusão do primeiro mandato. Aí começa a acontecer o debate já mais claramente, os pré-candidatos de oposição já começam a fazer críticas, e aí esse confronto de ideias, de críticas e de elogios, enfim, ele começa a ser antecipado agora. Na sua opinião, o senhor é da base do governo, mas o senhor sempre foi um deputado bem direto, bem franco. Na sua opinião, já agora, final de agosto de 2025, olhando para os 2 anos e meio do mandato do governador Rafael Fonteles, hoje é um mandato presente em todo o Piauí e é um mandato que, quando o senhor viaja para o interior, o senhor percebe claramente a aprovação da maioria dos piauienses? Olha, faça uma comparação de um município lá do Maranhão e compare com o município do Piauí. Você vai ver asfalto, calçamento, a praça, a delegacia, o mercado. Essa é a diferença. É uma prova que o governador está trabalhando, é quando você chega no município do Piauí. É quando você se desloca de norte a sul do Piauí que você está lá numa API toda refeita, sinalizada. Quando você chega lá numa escola e percebe que a escola mudou, porque tem um laboratório, que tem a quadra coberta. Certo? Então, esse trabalho que o governador faz é que faz com que ele possa ter, no ano que vem, o direito de disputar a reeleição. O governador hoje, em todas as pesquisas de opinião pública, ele tem 80% de aprovação popular. O principal sinal de que o cara está bem é a opinião popular. Aliás, esse percentual de 80, 85, girando em torno de 80, 85, é o percentual que vem desde o início do governo. Tem se mantido, né? É mantido, porque ele vem fazendo aquilo que ele prometeu durante a campanha, na prática. Você recuperar todas as estradas do Piauí, tá certo? De qualidade, tá certo? Não só tampa-buraco, mas todas as PIs sendo refeitas, tá certo? Com coisa de qualidade, com asfalto de qualidade. Aí você vê todas as escolas reformadas, com um modelo novo de tempo integral. Você chega... Tem ainda reclamação da área da saúde? Tem. Sabe por que tem reclamação na área da saúde? Porque a gente que mora lá em Tocantins, no Maranhão, lá em Macapá, vem aqui para o Piauí. Ontem, no final de semana, eu estive fazendo uma visita aqui em Teresina, na zona rural, onde uma pessoa que morava lá em Tocantins, lá não tem saúde, não. As pessoas que moram lá vêm para cá, para o Piauí. Então, a saúde do Piauí, tanto na área privada como na área pública, ainda é uma saúde que tem qualidade. Quando você compara o sistema de saúde do Piauí com outros estados, 5 vizinhos do Piauí, você vai perceber que a saúde nossa é boa. Só para completar essa questão, e aí já puxando também para o lado político. Se a gente observa, por exemplo,
os apoios que o governador recebeu na eleição dele. Os prefeitos, enfim, lideranças, vereadores, vice-prefeitos. E a gente faz essa projeção para agora, né, os números que a gente tem, o governador ampliou o número de prefeitos. Por exemplo, em muitas cidades ele tem situação e oposição. Vou citar um caso muito próximo aqui, que é de Altos. Altos ele tem o prefeito, Marcos Souza da Marinha, e tem o deputado estadual, Vaton Lacerda. A expectativa é essa de uma votação bem superior à primeira? Olha, nem nunca, nem muitas vezes não significa dizer que você tem o maior número de prefeitos e você vai ganhar a eleição. O Wellington Dias ganhou 4 eleições aqui no Piauí, tendo a minoria de apoio de prefeitos. Certo? Lógico que o número de prefeitos ajuda, contribui, é mais um peso na campanha, quem está disputando a reeleição. Mas não é o que define a eleição. O que define a eleição é a vontade popular de querer escolher o governador porque ele trabalhou pelo povo. Então é isso. Se o governador tem mais apoio de prefeitos, mais apoio de deputados, mais apoio de vereadores, vice-prefeito, é ótimo. Mas o que define mesmo a eleição do governador é o apoio popular. E eu acho que isso ele atendeu, os números mostram que ele tem esse apelo popular. Se ele tem aprovação popular, naturalmente ele é um nome favorito, porque quem define a eleição, de fato, é o povo. Deputado, se tratando agora de economia em si, a gente vem observando que o governador Rafael Fonteles vem fazendo constantes investimentos, principalmente no hidrogênio verde e na questão da hidrovia do rio Parnaíba, que trazem ali, de certa forma, um impulsionamento para o estado do Piauí para os anos futuros. Você acha que realmente está certo investir nesse hidrogênio verde, na hidrovia do rio Parnaíba, para realmente, de fato, alavancar a economia do Piauí? Não tenho dúvida. Por quê? Porque nós temos que sair daquela política só da recuperação da estrada, da pracinha, tá certo? Da reforma da escola, porque isso é o básico, é o necessário. Todo gestor tem a obrigação de fazer o dever de casa. E o governador, com uma visão inovadora, tá certo? Agora mesmo, ele está reformando o Albertão, tá certo? Deu a missão para a Secretaria Estadual dos Esportes para reformar o Albertão. O Albertão é antigo, 60 anos o Albertão. Mais ou menos isso. Tá certo? Então ele agora vai estar, pela primeira vez, durante todo esse tempo, o governo está definindo agora, destinando um recurso na ordem de 10 a 15 milhões para reformar o Albertão. Para, inclusive, receber a seleção brasileira, um Flamengo nacional. O presidente da CBF teve recentemente. Isso. Então, assim, eu acho que essas 3 políticas que você acabou de citar, o hidrogênio verde, Porto de Luiz Correia, a navegabilidade do rio Parnaíba, são importantíssimos para o Piauí para apresentar um crescimento econômico. É desenvolvimento. Quando você desenvolve áreas como essa, gera emprego, gera renda e fortalece naturalmente as políticas econômicas do Estado. Então, é mais do que necessário o governador pensar muito mais do só o dever de casa e ter a ousadia de colocar em prática aquilo que o povo realmente sonha. Porque quando você compara o Piauí com o estado do Ceará, você vai ver que o Ceará cresceu muito mais do que o Piauí, porque investiram em políticas estruturantes que pudessem, de fato, gerar emprego e, naturalmente, o Estado arrecadar. Porque quando você executa uma obra dessa natureza, também o Estado ganha, porque arrecada e, naturalmente, com esse dinheiro, gera emprego e investe mais em saúde e educação. Uma outra pergunta, deputado, sobre a base. O senhor falou, olha, o governador não quer nenhum comandante de processo, seja o governador, o presidente, enfim, ninguém quer ruído na base, perder apoio, enfim. Nós temos hoje, nós tivemos o Wellington Dias, governador por 4 mandatos, com uma forma de fazer política, com uma forma de lidar com os deputados estaduais, os deputados federais, enfim, parte política. Agora temos o governador Rafael Fonteles com uma outra forma, com a forma dele de fazer tudo isso. Essa forma foi uma forma assimilada já por todos que rodeiam o governador, que apoiam essa base, porque foram 16 anos, aí vão colocar 4 do Wilson Martins, 20, e agora tem uma forma que é bem diferente da anterior. Já houve uma assimilação por todo mundo? Não tenho dúvida, eu acho que cada gestor tem suas particularidades. Certo? Apesar da continuidade do governo, do Rafael ser continuidade de governo, porque até pouco tempo era o Wellington Dias o governador, tá certo? Ele tem os seus métodos
É diferente do Wellington. A sua didática, a metodologia dele é diferente do Wellington Dias. Tá certo? E o que ele está adotando hoje está dando certo. Ao invés da gente perder, nós estamos ganhando. Nós ganhamos agora 4 deputados, que eram do Partido Progressista, que estão na base. Então isso é uma prova que está dando certo. Que a metodologia que o Rafael está adotando tem correspondido com as expectativas. Porque senão, assim, não teria adesões. Como você agora acabou de falar, que em municípios tem os dois lados que estão com ele, apoiando ele, que possivelmente possa estar com ele no palanque da eleição passada, da eleição do ano que vem. Então, esse estilo do Rafael tem dado certo, e a prova está aí. Ele tem mais de 80% de aprovação, ele reforçou a base da Assembleia Legislativa ganhando mais 4 deputados, ganhou o apoio de mais prefeitos, enfim. Então, são os números que eles apresentam que faz com que a gente possa dizer que ele está no caminho certo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui e vamos combinar para o senhor retornar outras vezes para a gente continuar analisando o passo a passo da política piauiense. Eu que agradeço, Douglas. Agradeço aqui os nossos colegas, os comentaristas, tá certo? Dizer que a gente está feliz de poder estar fazendo o trabalho que a gente está fazendo e poder agora, nesse momento, prestar contas. Eu quero retornar para me prestar conta do que eu já fiz. No meu mandato, através de projetos de leis, através das ações que eu tenho realizado nos municípios piauienses em parceria com os prefeitos. A gente fez muito, tá certo? E eu quero poder retornar não só para continuar falando de política, mas também fazer uma prestação de conta do nosso mandato.